Eu estava conversando com vocês que seleção natural é aquela situação onde o meio seleciona uma determinada característica adaptativa, né? Uma determinada característica que aumenta o sucesso reprodutivo lá da espécie. Entretanto, moçada, cuidado, que uma vez que você pega lá o espírito da coisa, da evolução, você quer explicar tudo pela seleção natural. Por que animal fulano é assim? Por que planta cicrana é assado? E você às vezes começa a pensar, poxa, como é que a seleção natural favorece a característica para determinado animal ser daquele jeito? Ou como é que a seleção natural favorece aquela característica para aquela planta ser daquele jeito? E, gente, nem sempre é seleção natural. Cuidado para não colocar chifre em cabeça de cavalo. Cuidado, moçada, para não querer arranjar explicação por o que não tem explicação. Porque nem tudo é seleção natural. Nem todas as características que existem num ser vivo foi porque o meio selecionou. Existem várias características selecionadas por outros mecanismos evolutivos. E aí, a gente queria conversar sobre esses outros mecanismos evolutivos. É o caso, por exemplo, você tem lá seleção natural, você tem lá a seleção artificial. Seleção artificial, gente, também chamada pelo nome de melhoramento genético, ela é uma situação onde o homem seleciona uma determinada característica. Entretanto, calma, né? Quando eu falo, moçada, que o homem seleciona uma determinada característica, ainda tem dois detalhes. Isso aqui acontece obrigatoriamente através de cruzamentos controlados, ou seja, o homem controla quem ele cruza com quem para poder selecionar uma determinada característica. E, gente, para o homem poder controlar o cruzamento de alguém, por exemplo, não pode ser um animal selvagem, né? O homem não tem como controlar o cruzamento dos leões na África, não tem como controlar o cruzamento dos ursos polares lá no Polo Norte. Isso aqui em animais ou em plantas que são domesticados, para que você possa, nesse caso, controlar o cruzamento. Inclusive, eu lembro para vocês que todo animal doméstico, toda planta doméstica, ela tem grande variação de características, mais do que na natureza, por causa da seleção artificial. Pensa, por exemplo, nos lobos. Lobo, gente, é tudo igual. Por outro lado, pensa nos cachorros. Caramba, tem várias raças de cachorro diferentes. Pensa, por exemplo, em onça. Onça é tudo igual. Entretanto, quando você pensa lá em gato, tem gatos de vários tipos. Ora, por que isso, né? Porque o que levou ao surgimento dos lobos, o que levou ao surgimento das onças, foi a seleção natural. E a seleção natural, gente, número 1, ela é bem genérica em relação às características que ela escolhe. Se você é rápido, forte e inteligente, o resto não me interessa. Não me interessa se o lobo é preto ou cinza. Isso aí não vai influenciar na vida dele. Não me interessa se a onça ela tem 50 pintas ou se ela tem 60 pintas. É a onça do mesmo jeito. Nesse caso, moçada lá, o que interessa é que ela seja rápida, forte, esperta e daí por diante. Outra coisa é que entre lobos e entre onças pintadas, você tem que os cruzamentos eles são meio aleatórios, né? Você tem nesse caso lá que o lobo pega lá a loba, a primeira que vier na frente está valendo. A loba pega o lobo, o primeiro que estiver lá na frente está valendo. Isso quer dizer que como os cruzamentos são meio que aleatórios, as características nos lobos é como se eu colocasse no liquidificador genético e nesse liquidificador genético misturasse todas as características e os filhotinhos de lobo são todos parecidos. Mesmo esquema com as onças pintadas, né? As onças se pegam mais ou menos na doida, mais ou menos aleatoriamente. Quando o onço pega a onça lá, ora moçada, não está nem aí, nem a onça para o onço, nem o contrário, né? Então é meio que genérico. De modo que você vai lá e mistura os genes na doida e as onças saem todas iguais. Entretanto, quando o homem seleciona uma característica e ele controla o cruzamento, gente, os cruzamentos nos cães não são na doida. Não por vontade deles, né? Se uma cadela está lá no cio, homem ela vai pegar o primeiro cachorro que estiver na frente dela e creu, mas gente, o homem não deixa, né? Muitas vezes o homem, para poder manter lá a raça do cachorro, só deixa cruzar poodle com poodle, só deixa cruzar pastor alemão com pastor alemão, o que quer dizer que não apenas as raças de cachorro são criadas artificialmente,
como elas são mantidas artificialmente. Se a partir desse exato momento o homem não controlasse mais o cruzamento dos cachorros, dentro de algumas poucas gerações, 40, 50 gerações, o liquidificador genético ia trabalhar e todos os cachorros seriam muito parecidos, como os lobos são parecidos ou as onças pintadas são parecidos. No final das contas, moçada, só tem raça de cachorro porque o homem controla os cruzamentos. Você só deixa cruzar pincher com pincher, você só deixa cruzar lá Doberman com Doberman. E com isso você mantém lá as várias raças. Aliás, não apenas o homem, através dos cruzamentos controlados, mantém as raças, como ele cria as raças. Toda a raça de cachorro que existe, sem exceção, foi criada pelo homem. Como é, Landim, que o homem cria uma nova raça de cachorro? Como é que o homem cria uma nova raça de cachorro? Controlando quem ele cruza com quem. Né? Alguns exemplos clássicos, né? Você tem lá uma raça de cachorro chamada Dachshund. Eu tenho uma figura dessas lá em casa, né? O Dachshund, moçada, aquele cachorro que o pessoal apelida de salsicha, né? De cofap, né? Corpo bem grandão, patinhas bem curtinhas, né? O nome Dachshund vem do alemão, que quer dizer cão caçador de texugo. Texugo, moçada, é um bicho, primo lá do guaxinim, que ele fica lá intocado no chão, em buracos no solo, né? E aí, os caçadores de texugo queriam um cachorro próprio para conseguir caçar o texugo. Eles queriam um cachorro de pata curta, que conseguisse entrar na toca do texugo para brigar com o texugo lá dentro e botar o texugo para fora para o caçador pegar. Ou seja, a pata curta do Dachshund é de propósito. Os criadores queriam isso para ele poder conseguir entrar na toca do texugo e expulsar o texugo para o caçador pegar. Como é que a galera vai lá e cria uma raça de cachorro? Todos vocês aí são os meus cachorrinhos. E aí eu vou escolher dentre de vocês os que têm a pata mais curta. Vou cruzar pata curta com pata curta. E aí eu vou pegar os filhotes. Vai ter filhote de pata média, filhote de pata curta e filhote de pata muito curta. Já não vou deixar os cachorros de pata média cruzar. Eu vou cruzar agora curta com muito curta e vai nascer filhotes de pata curta, de pata muito curta e de pata muito, muito curta. Já não vou deixar mais pata curta cruzar. Vou cruzar muito curta com muito, muito curta. E a cada geração de cruzamento, eu vou removendo do grupo de cruzamento os cães que não têm a característica que eu quero. Se o cachorro tem pata média, não me interessa. Se ele tem pata curta, chega uma hora que não me interessa, que eu quero patas ainda mais curtas. Até que eu padronizo todo o tamanho da pata do cachorro. Né? Sei lá, pitbull, né? Pitbull, moçada, ele foi criado para poder brigar com touros, né? Lá na Espanha, eles têm aquelas brincadeiras idiotas de tourada, né? Tem a brincadeira idiota pessoa versus touro e tem a versão da brincadeira idiota cães versus touro. Então, eles queriam um cachorro para poder brigar com um touro e o pitbull ele foi criado com esse objetivo. Né? Inclusive, a galera queria um cachorro forte, mandíbula forte e que, se treinado, ele, moçada, ficasse bem agressivo. Ô, Landim, que preconceito! Pitbulls são criaturas fofas, dóceis e lindas. Depende lá do tipo de pitbull, né? Tem as variedades de pitbull que eles chamam de red nose, né? Os de nariz vermelho, que alguns países proibiram a criação lá de pitbulls dessa raça, porque, moçada, eles têm lá uma tendência um pouco maior à violência, eles são um pouco mais perturbados do juízo, né? Ao ponto lá de alguns países não quererem produzir essa variedade, né? Devido lá a essa tendência à violência. Isso foi de propósito. A galera criou um cachorro com esse objetivo, né? Que, se treinado, respondesse bem a brigar. Queria um cachorro para briga. Todos vocês são os meus cachorrinhos, não é isso? E eu vou escolher de vocês os cachorros mais bravos. E aí, vou cruzar, vai nascer um cachorro manso, um cachorro bravo e um cachorro muito bravo. Já não vou deixar o cachorro manso cruzar. Vou cruzar o bravo com muito bravo. Aí vai nascer filhote bravo, muito bravo e psicopata. E já não vou deixar o bravo cruzar, vou cruzar o muito bravo com psicopata, até, moçada, que você vai lá
e padroniza todo um comportamento no cachorro. Todas as características dos cães podem ser desse jeito. Eu posso escolher a cor do cachorro, o comprimento do pelo, eu posso escolher o formato da orelha, o formato do focinho e daí por diante. Tudo através de cruzamentos controlados. O nome disso? Seleção artificial, melhoramento genético. Né? É o homem que escolhe a característica através de cruzamentos controlados em animais e plantas domésticos. Muito cuidado com a coisa. Lembra do episódio do melanismo industrial? Que o homem muda a cor do tronco das árvores na Inglaterra devido lá à queima de carvão mineral. Isso quer dizer que quando eu começo a selecionar as mariposas mais escuras, de quem é a culpa? É do homem, né? É o homem que alterou o ambiente, que deixou o tronco da árvore preto para selecionar as mariposas escuras. Isso é seleção natural ou artificial? A culpa é do homem, hein? Seleção natural ou artificial? Natural. Puta, Landim, mas tu não acabou de dizer que a culpa era do homem? Nem sempre que a culpa é do homem é seleção artificial. Para ser seleção artificial, tem que obedecer a 3 características. Número 1, a culpa tem que ser do homem. Número 2, tem que ser através de cruzamentos controlados. Número 3, em animais e plantas domesticados. No caso do melanismo industrial, a culpa é do homem? Sim. O homem selecionou mariposas escuras através de cruzamentos controlados? Não. A mariposa é um animal domesticado? Não. Então não é seleção artificial, é seleção natural. Outro, resistência bacteriana a antibióticos. De quem é a culpa? Ora, é o homem que joga o antibiótico para selecionar as bactérias resistentes. Como é o homem que seleciona lá a bactéria resistente, é o homem que joga o antibiótico. Seleção natural ou artificial? A culpa é do homem, lembre-se. Seleção natural de novo. Ô Landim, mas a culpa é do homem. Pois é, para ser seleção artificial, nem sempre que a culpa é do homem é seleção artificial. Para ser seleção artificial, tem que ser a culpa do homem através de cruzamentos controlados em animais e plantas domésticos. Vem cá, como é que você tem lá as bactérias resistentes? Era uma vez 2 bactérias resistentes, aí eu boto elas para cruzar, nasce um filhote não resistente, resistente e muito resistente. Não deixo o não resistente cruzar. Cruzo o resistente com muito resistente, aí nascem filhotes resistentes, muito resistentes e muito resistentes. Não deixo o resistente cruzar. Cruzo muito resistente com muito resistente. Gente, é desse jeito? Não é desse jeito? Se não é desse jeito, não é seleção artificial. Só é seleção artificial quando a culpa é do homem, através de cruzamentos controlados em animais e plantas domesticados. Como no caso da resistência bacteriana ao antibiótico. Não é desse jeito. Não é através do homem controlar o cruzamento, quem cruza com quem, tira do grupo de cruzamento quem não interessa, até padronizar uma característica. Se não é desse jeito, não é seleção artificial. Daí, resistência bacteriana a antibióticos, a culpa é do homem? Sim, a culpa é do homem. Entretanto, apesar de ser culpa do homem, é seleção natural e não seleção artificial.